Bom, vamos ler Apocalipse capítulo 22. Então o anjo me mostrou o rio de água da vida, brilhante como um cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de cada margem do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Seus servos os servirão. Contemplarão sua face e em sua fronte estará o nome dele. Não haverá mais noite, nem precisarão de luz, de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. O anjo ainda me disse: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar a seu servo o que em breve deve acontecer. Eis que venho em breve. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouvi e vi estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: não faças isso, sou teu conservo e de teus irmãos os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Amém. Amém. Ó grande Deus e eterno Pai, no nome amoroso de teu Filho Jesus, nós te agradecemos uma vez mais pela misericórdia estendida aos teus filhos. Obrigado por tudo que o Senhor nos concede, obrigado pela viagem que fizemos, pela estadia ali na casa do nosso amado irmão, por termos voltado em paz para os nossos lares, por encontrar as pessoas aqui prontas, firmes para cultuar ao Senhor. Colocamos todos em tuas mãos nesta hora mais uma vez. Agradecemos a ti pela vida da irmã Lindaura e pedimos que o Senhor esteja com ela nesses momentos de dores e de tristeza, que o Senhor seja a alegria dela. Assim como ela sente prazer em tua palavra, que nesta hora ela possa usufruir disso, da fé que o Senhor tem colocado naquele coração. Te rendemos graças, Pai bendito, pela revelação dos teus mistérios, pela compreensão da tua palavra, e pedimos que mais uma vez o Senhor abra o nosso entendimento para entender as coisas que estão escritas nesta Bíblia, na palavra do Senhor. E pedimos que mais uma vez tu fale a tua palavra ao nosso entendimento, ao nosso coração. No nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Amém. Vocês podem se assentar. Aos amados irmãos que estão nos ouvindo à distância, Deus abençoe vocês. É um prazer uma vez mais poder falar com os nossos amados irmãos. E os cultos estaremos sempre deixando disponível para que as pessoas possam obter mais, e poder ouvir em seus lares, nos carros, seja onde for. Estaremos deixando todos esses cultos à disposição para que todos tenham acesso. Ontem à noite, lá em Sertãozinho, nós falamos um pouco, comentamos, estudamos um sermão do reverendo Liveio, que tem por nome O Cumprimento de Deus. Nós estudamos quase a metade do sermão, ali com os irmãos que estavam presentes. Foram mais de 1h35. E para não perder, vamos dizer assim, o fio da meada, eu gostaria de continuar lendo de onde parei lá para vocês aqui. É um tema polêmico, eu diria, pelo menos no início, onde ele fala sobre o cumprimento de Deus e como pode Deus estar cumprindo a si mesmo, sendo que ele é essencial e nada se pode tirar de Deus, nem se pode acrescentar a Deus. No entanto, se Deus não estivesse em cumprimento, ou cumprindo a si mesmo, cumprindo o seu próprio propósito, ele não teria que estar fazendo, realizando nada, poderia ter ficado como estava sozinho na eternidade passada. O certo é que Deus, ele arquitetou, vamos dizer assim, um plano. Ele é o grande arquiteto. Ele estabeleceu um plano e disse: eu quero fazer assim e ser assim. Porque nele estava ser pai, mas ele não poderia ser pai a menos que gerasse um filho. Ele não poderia ser curador a menos que tivesse alguém doente para ele curar.
Nele estava o atributo de Salvador. Mas como ele poderia tornar-se Salvador? Sendo que era isto que ele era. Mas ele só poderia manifestar esse atributo se alguém se perdesse, para que ele então manifestasse o atributo de curador. Então toda esta trajetória que temos presenciado através do entendimento que Deus tem nos aberto sobre a sua palavra, é Deus cumprindo a si mesmo. E assim nós entraremos nesses temas, falando sobre coisas que ainda estão para acontecer, como nós temos lido aqui em Apocalipse capítulo 22. Você sabe que no Antigo Testamento, quando o sábio profeta Daniel, ele teve as visões sobre o tempo do fim, e ele se preocupou em conhecer aqueles mistérios, Deus disse para ele não se preocupar com isso. Foi dito para Daniel: sela a visão e a profecia. Sela a visão, encerra o livro, fecha. Então, é claro, o livro foi selado. E esse livro selado só era para ser aberto no tempo do fim, quando a revelação dos mistérios estivesse para chegar diante de nós. Então, o que podemos ver é que o livro selado com 7 selos ficou para os dias da voz do 7º anjo. Correto? Estão acompanhando? Os dias da voz do 7º anjo. No dia da voz do 7º anjo, quando ele tocasse a sua trombeta, o mistério de Deus seria revelado. Porém, no tempo do profeta Daniel, ele não pôde saber esses mistérios. Foi dito para ele que selasse isto. Era para ficar encerrado. Quando este livro é aberto, porque o Cordeiro abriu o livro, desatou os selos, e o Deus Todo-Poderoso desce à terra, o proprietário original do livro desce à terra, e dá cumprimento em Apocalipse 10, versículo 1, e viu o anjo forte descendo do céu, com o livro aberto. Este livro está aberto para ser dado a conhecer os mistérios. Porém, quando o 7º anjo tocasse a sua trombeta, ou pregasse a sua mensagem, o mistério de Deus seria esclarecido para as pessoas. No entanto, teve uma parte, mais uma vez, que Deus mandou selar. Foi quando os 7 trovões fizeram soar as suas vozes, e João ouviu o que os trovões disse. João foi escrever, e foi dito para João: não escreva, não escreva, não escreva. Então, é claro que aquilo que foi dito para não ser escrito, que foi dito para não ser falado, em Apocalipse 22, onde nós lemos, já diz diferente, diz agora: não cele, deixe aberto, porque é tempo de cumprimento. Amém? Deus está cumprindo a si mesmo, e esses mistérios que têm sido abertos, se você não chegar à compreensão desses mistérios, alguém vai chegar. Esta é a verdade, alguém vai chegar. William Branham disse: tem uma noiva se preparando em algum lugar, eu não quero ser um estorvo para ela. Se eu não estiver me preparando, alguém está se preparando, porque isto será cumprido em alguém. Isto será cumprido em algumas pessoas. Então é dito: nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta. Nós vemos então que aquele mesmo ser que aparece em Apocalipse capítulo 10, versículo 1, e em Apocalipse capítulo 10, versículo 7, o que acontece? Ali o tempo e a eternidade se juntam. Tempo e a eternidade se juntam outra vez. E isso é nos dias do profeta. Ele foi claro quando ele disse isto. O tempo está fundindo-se com a eternidade. Está unindo-se outra vez. Nos dias da voz do 7º anjo, quando ele começa a soar a trombeta. E esse alarido acontecer, então o tempo não será mais. Nós não temos mais tempo. Quantos anos você ainda estará nesta terra? Não sei. Quantas horas teremos? Não sei. Na contagem de Deus, o que temos? Minutos, segundos? Uma vez que 1000 anos é como um dia. Um profeta disse que não temos mais tempo, já estamos em um tempo emprestado. Veja, já estamos vivendo em um tempo emprestado, pela misericórdia de Deus, porque o tempo tem terminado. Isto acontece nos dias da voz do 7º anjo. E você sabe que muitas dessas coisas hoje já é passado. Seria bom entendermos de uma vez por todas o quanto que deve ser prioridade nossa
aplicarmos o restinho de entendimento e compreensão que ainda temos e não deixar que os problemas e cuidados da vida abafem a nossa capacidade mental, a ponto de não podermos observar o que Deus está fazendo. Se você não conseguir, primeiramente, ter isto de forma mental, processar isto com teus neurônios, como você vai levar isto para o canal que há entre espírito e alma? Você tem que levar isto pelos canais auditivos, porque a fé vem pelo ouvir. Então a revelação vem através do ouvir. O processo é primeiro uma revelação mental, um conhecimento mental. O Espírito Santo se encarrega de passar isto para os outros canais, dos teus sentidos, não mais da visão, da audição, do paladar, do olfato, do tato, mas agora para a imaginação, consciência, memória, afeto e todas estas coisas, até que isto possa penetrar na tua alma, produzir a fé de Jesus Cristo no teu interior. Porque se você não ver, não entender, você estará fora. Se você não chegar à compreensão da palavra, sobre a palavra de Deus, que é manifesta nesta hora, você está fora do quadro. Porque Deus revela aos seus filhos. E não há desculpa. Eu não tenho entendimento. Eu leio, mas eu não entendo. Não existe desculpa para isso. Caso contrário, só iria para o céu pessoas inteligentes. Pessoas inteligentíssimas. Então, é para quem Deus tem misericórdia e revelar seu plano. Não tem como. Nós temos entre nós pessoas entendidas, inteligentes, poliglotas, pessoas que falam até outros idiomas, pessoas que são boas na matemática, temos professores e tudo mais. Não importa quem você seja. Veja, você só é o que é, só chegou onde chegou, por causa de um aprendizado, de um estudo, você se aplicou em algum tema e desenvolveu aquilo. Você sabe que é importante para a tua sobrevivência, até mesmo por uma questão pessoal. Você diz, eu preciso vencer, eu tenho que ser alguma coisa. Quando perguntarem o que tu faz, o que tu é, quem é tu? Você quer dizer que é alguma coisa. E para você se tornar-se alguém, tornar-se algo digno de ser dito, sem você passar vergonha, ou sem com timidez baixar seus olhos, você vai ter que se aplicar, vai ter que se especializar, se profissionalizar em algo. Só coloca pedra, mas o Antônio pode dizer, eu sou um bom marmorista, está aqui a prova. Mas ele teve que se especializar nisso. Veja, agora imagine, você é importante para a tua sobrevivência natural? Sim. E para o teu viver espiritual? Como pode as coisas do Espírito você também não se aplicar com mais ênfase ainda? Você quer arriscar ficar fora do quadro? Aí está fora do plano? Você quer arriscar isso? Então é melhor procurarmos entender o que Deus está realizando e não temos apenas um conceito básico sobre essa mensagem. Porque se o mistério de Deus foi revelado neste tempo, cabe a nós, como bons alunos, procurar entender que mistério é esse, como ele se desenvolve, quem é Deus, o que ele representa para nós, o que somos e tudo mais. E não podemos ter desculpa. Não tem sabedoria, não tem bom entendimento. Não é desculpa, porque Tiago disse, peça a Deus. Se você não tem, você peça a Deus, porque Ele dá. Ele dá entendimento. Tem alguém falta de entendimento, falta de sabedoria, então peça isso a Deus. Observe, nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele começa a soar a trombeta, quando esse alarido acontece, o tempo não será mais. O mistério de Deus deve estar terminado. Pode ser coisas que você ainda não sabe, pode ser coisas que ainda não pregamos, mas o mistério já foi revelado. Vê? Como Deus declarou a boa nova do seu evangelho aos seus servos, os profetas. Em outras palavras, o evangelho termina. O evangelho acaba uma vez que o mistério do evangelho, da boa nova, do poder de Deus manifesta a seus filhos. Quando isso é declarado, o mistério acaba, o evangelho acaba. Você lembra de uma coisa, que os judeus não estão sob o evangelho, ou debaixo do evangelho, porque os judeus foram cegados. Eles foram cegados. Assim, isso acaba, isso termina. Isto que é o livro para os gentios, é claro. Aquilo que é para os gentios também tem que cessar, como cessou para os judeus naquele tempo, quando eles foram cegados. Então, neste momento em particular, no qual estamos vivendo, quando isto acontece, você percebe que nós temos Apocalipse capítulo 22, versículo 10.
Isto assume o quadro, porque uma vez que o tempo não será mais, que o tempo termina e o mistério de Deus é revelado, então Apocalipse 22:10 assume, entra em evidência, porque em Apocalipse 10:4 diz: cele, não escreva. Mas em Apocalipse 22, versículo 10 diz: não cele. Agora é para deixar aberto. Então o que acontece é que entre Apocalipse 10, versículo 4, e isto já foi ensinado muitas vezes, como o reverendo Liveio ensinou isso muitas vezes, porque um homem que tem a compreensão da mensagem profética, como Liveio, eu não conheço. Se alguém conhece, me apresente. Eu não conheço. Veja, em Apocalipse capítulo 4, 10, versículo 4, e Apocalipse 22:10, o livro é aberto, os trovões trovejam e os mistérios que estavam ocultos aparecem. E se nós não pudermos receber a compreensão desses mistérios, então pode ter certeza que tem alguém em algum lugar que estão recebendo. Viu? Tem alguém em algum lugar que está recebendo. E você simplesmente não pode se enganar com isso. Você não pode ter meio termo ou dúvida quanto a isso. Isso é a pura verdade. Observe como está: não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Apocalipse 22, não é isso? Versículo 10. Não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Agora, veja, o tempo está próximo? Do que está se falando aqui? O tempo está próximo de quê? Uma vez que o profeta disse que quando o mistério é revelado, então acaba o tempo cessa. Mas do que tempo está se falando? Apocalipse capítulo 22, versículo 10. Isso está mostrando o momento da aproximação de uma nova etapa na nossa existência, porque isso já se trata da aproximação da nova Jerusalém, onde participaremos com o Cordeiro sobre o trono, e Deus a grande luz por cima, e Deus sendo tudo em todos. Portanto, a abertura dos 7 selos, ou a abertura do 7º selo, e os trovões, está colocando você com o mensageiro do tempo do fim, juntos em harmonia, para que Sião entre em sua glória, de acordo com Isaías 40. No livro de Isaías, capítulo 40, nós lemos todo esse capítulo ontem, lá na cidade de Sertãozinho. E foi mostrado ali, aprendemos ali, que muitas daquelas coisas que se aplicam literal, mas é algo que está acontecendo de forma potencial, é algo no futuro, porque o povo de Israel não recebeu ainda sua premiação, podemos dizer. São coisas que estão no futuro, porém está diante de nós como uma realidade, nós os gentios. Uma vez que as profecias elas têm dupla, como disse o profeta, duplo cumprimento. Então, estamos todos sentados aqui dizendo, bom, então, isso é 1000 anos no futuro, né? Temos um futuro, 1000 anos no futuro. Isso está longe ainda. O reverendo Liveio ouvia muito isso nas pessoas, como nós também ouvimos muito isto. Enquanto estávamos na beira de um rio, ontem eu fiz algumas perguntas para alguns irmãos a respeito do milênio, o que eles achavam. Tipo, o que vocês acham? O que irmão acha? Até éramos crianças no milênio. E um disse, sim, e a Bíblia diz, tal e tal, e está na Bíblia, não é? A criança não morrerá com 100 anos, ou não morrerá, não sei o que lá, com menos de 100 anos e tudo. E outro dizia, a criança vai brincar com o leão, e vocês conhecem, né, essa escritura. Digo, ok, que bonito, muito bem. Aí perguntei para outro, será que vai nascer filho no milênio? Então o outro já agarrado com a vara de anzol, é lógico que vai nascer. Digo, mas que interessante, né? Que interessante. Então nós temos que definir pontos, ter definições de pontos para não ficarmos, será que é ou como vai ser? Eu preguei sobre isso há um tempos atrás, foram 3 cultos a respeito do milênio. Não que seja, que foram temas definitivos, onde você não pode acrescentar mais nenhum pensamento ali, mas tivemos uma base sobre isto.
Uma vez que muita gente ensina que haverá outras nações, argentinos, aquela coisa toda, e árabe, ou seja o que for, e americanos ao redor, e eles pegam as escrituras, porque diz que ele, o Messias, vai reinar com vara de ferro sobre as nações. Então eles dizem, as nações que hoje não querem obedecer, no milênio vão ser obrigadas a obedecer. Olha que coisa! Tem todos esses tipos de pensamentos malucos por aí afora, e muita gente, por não ter entendido o mistério de Deus, tem isso em mente e pensa que é verdadeiro. Pregamos 3 reuniões sobre o milênio, e nada eu posso acrescentar além do que já está ali. Quem não ouviu, procure ouvir, procuraremos quem tem ainda essas gravações, porque aqueles foram pontos doutrinários, foram entregues, só temos que avançar adiante, não retroceder. Haverá outras nações no milênio? Muitos entendidos discutem sobre isto, brigam sobre isto. Diz que os que restarem da grande tribulação vão estar na terra para o milênio. William Branham disse que no milênio não haverá matéria. Ele disse que no milênio só haverá Elohim sobre o trono e seus súditos com ele. Então onde ficam outras nações? Onde ficam esses maléficos que estão por aí que hoje não querem nada com Deus? Se o diabo vai estar preso numa cadeia de circunstância, por não encontrar ninguém a quem tentar, porque todos morreram, todos foram exterminados. O milênio é lua de mel. O rei estará com a rainha. Para que pessoas na porta, perturbando, batendo na porta, como o irmão Ronaldo estava hoje de manhã? Eu querendo dormir, ele vamos ao café, o café está na mesa. Eu digo, meu Deus, eu quero dormir. Já pensou uma lua de mel desse jeito? Não tem graça, tem? Não tem graça. Você quer ficar tranquilo, sossego, coloca lá na porta, não perturbem. Já pensou o rei e a rainha no milênio, que é a lua de mel, depois do casamento, das festas das bodas e tudo, e aí termos nação ao redor, com a preocupação de regê-los com vara de ferro? Aonde se viu isso? As pessoas precisam ler o futuro lá, sobre a noiva celestial, o noivo celestial e a noiva terrenal. As pessoas precisam ler o sermão Coisas que Hão de Ser, e assim sucessivamente. Então veja, vamos adiantar um pouquinho aqui na leitura, um pouquinho. Observe isto, 1000 anos no futuro é o que as pessoas pensam. E como será este milênio? Você tem que pôr o seu pensamento de lado, você tem que pôr sua ideia de lado e entrar no Espírito de Deus. Se você entrar no Espírito de Deus e ver Deus em cumprimento, Deus cumprindo a si mesmo, dando cumprimento à sua própria palavra, porque ele não pode sair fora daquilo que ele estabeleceu, então você poderá entender por que Deus mandou um profeta neste tempo do fim, para nos explicar cada coisa nos seus mínimos detalhes. E se você acha que ele não falou as coisas nos mínimos detalhes, como ele disse que gostaria algumas vezes ele disse, eu gostaria muito de entrar em detalhes com isso, mas quando eu chego na igreja, eu olho as pessoas e vejo elas no expectativa, com suas imaginações, por causa das interpretações que elas já estão acostumadas a ouvir. Então ele tocava somente em pontos principais. Mas ele diz, quando você lê esses sermões, vocês serão revelados. Então, só com o tempo, quando essas pessoas alcançam um amadurecimento, tem que ter um ministério de posicionamento para dizer, isto representa isto. Do mesmo jeito que Paulo fez no Novo Testamento, quando colocou as coisas tudo em ordem ali. Um ministério de ensino para isso. Então, este é o Espírito de Deus no profeta. Nós ontem entramos em alguns detalhes sobre a forma do juiz supremo atuar. E nos dias da voz do sétimo anjo, que tivemos foi Deus como juiz, usando o profeta e dando a sentença para este mundo. Dando a sentença para as pessoas. William Branham disse, estamos diante do tribunal do julgamento, diante do trono branco agora. William Branham ensinou isto para a igreja. O Espírito de Deus no profeta. A era da águia, uma águia voando. E como a primeira era tinha o espírito do leão, a segunda era tinha o espírito de animal, do boi e tudo, e a terceira era tinha o homem. Então isto vai seguindo até chegar no profético, no ser profético. E é claro que quando chega o momento da águia, a que tem longo alcance, Liveiro diz que estas pessoas que estão sob ou debaixo das asas do ministério profético, que é o ministério do próprio Deus, ele é a grande águia. Veja, e este ser profético
traz para você a compreensão do cumprimento destas profecias, ele disse, estas pessoas são pessoas proféticas e elas lidam com os 1000 anos assim, ó, no estralar de dedo, sem nenhum problema com isso. Porque vem para a igreja o espírito de revelação, o espírito de profecia. É claro que isso não é fácil, mas não é impossível. Na verdade, cabe a nós nos aplicarmos nisso. Porque o Deus, o professor, o mestre, está sempre em aula, em sala de aula, ensinando. Agora, se você vai brincar, vai pular muro da escola para fazer outras coisas, vai se preocupar com outras brincadeiras, porque o colega diz, ou jogar papel para lá e para cá, ou escrever notinhas, ou ir para a sala de aula com som de ouvido, ouvindo outra coisa, ou estar ouvindo a pregação com a cabeça no carro, na dívida, na panela, ou seja, o que for. Depois não culpe o professor, depois não culpe ao Espírito Santo, porque ele está aqui para nos ensinar. Esta é a verdade, viu? Porém, não podemos esquecer que isto depende da misericórdia de Deus. Porque ele disse, eu terei misericórdia de quem eu tenho misericórdia. Eu me compadecerei de quem eu me compadecer. O irmão disse lá, não é... Então, nós temos que entender que não é apenas a pessoa dizer, eu quero ser, eu quero estar lá, eu quero estar no milênio. Não é o seu querer, é o querer de Deus. Então, se o meu e o teu querer a respeito das coisas sagradas for o Espírito Santo nos levando a isto, então amém, você irá. Mas se for um desejo próprio, Caim também teve um desejo de adorar a Deus e fazer o melhor para Deus, e trouxe os melhores frutos que ele pôde trazer para a sua adoração a Deus, mas não foi aceita porque não estava dentro do plano de Deus. Ele não estava vendo Deus cumprindo o seu plano, ele não viu Deus cumprindo a si mesmo, dando cumprimento aquilo que ele realizaria na terra, porque ele era um salvador, e ali teve sangue, teve mistura de sangue, todas aquelas coisas, sem derramamento de sangue não há perdão do pecado, tinha que haver um cordeiro sangrento que viria lá, somente o sangue era que pagaria, era requerido um preço de sangue. Caim não entendeu nada disso, ofereceu frutos. Que sangue tem melão e beterraba e pepino e melão e essas coisas todas? Que sangue tem? Tudo bem, alguém pode dizer, a seiva da árvore é o sangue, mas não estamos falando de uma vida vegetal. Não, estamos falando de raciocínio, né? De pessoas que têm outro tipo de sentimento e todas essas coisas. Então, se isso está na misericórdia de Deus, para o que nós ouvimos, se Deus abrirá nossos olhos ou não, veja uma coisa aqui, não é o quanto que você, então, se aplica, é o quanto que Deus te leva a esta aplicação, melhor dizendo. Liveiro disse assim, olha, eu conheci William Branham. Ele diz, eu conheci William Branham, eu conheço sua mensagem e eu conheço a palavra. E ele disse, vocês estão aprendendo sobre o meu ministério há tantos anos, vocês deveriam saber aplicar cada versículo no lugar correto. Em outras palavras, eu nunca vos deixei de ensinar da forma correta aquilo que William Branham ensinou. Então, deixe-me ler algumas palavras de Liveiro aqui. Ele diz, eu não estou nada perturbado pelo fato que eu posso falar em termos de 1000 anos. Então, como sendo agora, o que você entende sobre isso? São palavras, não é? Mas vamos formar aqui quadros mentais dessas palavras. Eu não estou nada perturbado em falar de 1000 anos como sendo agora, porque esta realidade futura tem que vir diante de você hoje, ou você não vai saber o que é. Ou você não vai saber o que é. Porque Deus chama as coisas que não são, como o quê? Como se fossem. O que é revelação? Fé. Tivemos uma série de 14 cultos sobre isto. E o que é fé? Firme fundamento, não é? Das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se vê. Então você tem a prova. Quando você tem a prova, você tem toda uma somatória. Não importa quantos números estão na planilha, no quadro, seja onde for. Não importa a soma de tudo aquilo. A soma de todas as numerações e todos os numerais te dá uma quantidade. E quando você tira a prova de todos os números somados e da soma que deu embaixo, tem que dar a mesma coisa. Nós chamávamos isso da prova dos 9, né? A prova dos 9. Tinha que estar certo. Mas nem todo mundo sabe tirar a prova, porque cada prova é diferente uma da outra. A prova dá conta de somar, dá conta de multiplicar, dá conta disso, daquilo. Cada uma tem
vamos dizer assim, uma equação a ser feita. Aí as pessoas dizem, eu odeio matemática, não entra na minha cabeça. Outros já dizem assim, é fácil demais. É fácil, porque não muda. Não muda, não são coisas mutáveis. E tem pessoas que se aplicam tanto nisso, que você vai dizendo os números e ela vai dizendo a soma. A raiz quadrada disso, a raiz quadrada daquilo. Então ela despertou sua mente para uma determinada área. E nisso vai. Cada filho de Deus deveria deixar seu cérebro livre de muitas coisas para se aplicar nas coisas sagradas, porque todo filho de Deus, disse Paulo, terão que chegar a uma só compreensão sobre as coisas de Deus, até que todos cheguemos à unidade da revelação, a uma revelação única, não dizendo, no milênio eu vou levar minha maquita porque eu quero construir lá a minha casa com mármore. Falei isso também ontem, não foi? Falava sobre o céu para um camarada muito trabalhador. Ninguém vê tamanho, mas fala que é uma beleza. E ele disse, se eu não levar minha maquita, eu não vou. Se eu não levar minha maquita, meu riscador de cerâmica, presta atenção. Digo, meu amigo, lá azul é de ouro, de cristal, é pedras preciosas. Não, mas eu tenho que levar minha maquita, que eu tenho que levar minhas ferramentas no jeito que eu quero é trabalhar, eu não quero ficar lá à toa. Não é interessante esses pensamentos? E outro diz, não, se eu não me casar aqui, eu me casarei do outro lado. Se eu não tiver filho aqui, eu quero ter filhos lá. Vai, espera chegar aos 50 anos, 60 anos sem casar, porque está na esperança de ter filho no milênio. Eu não sei porque os filhos de Deus, Deus soprou sobre Adão o fôlego da vida, e nisso aí toda a essência do gene dos filhos de Deus foi passada para Adão, foi dada a Adão a capacidade de produzir, vamos dizer assim, fisicamente, os filhos de Deus aqui na terra. Então é claro que esses filhos de Deus viveram aqui, treinarão aqui, saíram daqui e voltarão para aqui outra vez. Então já pensou uma parte dos filhos de Deus nascer aqui, outra parte nascer no milênio? Como é isso? Sem sofrer nada que você sofreu, seria injusto, não é? Todos os filhos de Deus terão que sair daqui. Não lá, esqueça isso. Ok, então vamos pensar um pouquinho aqui. Livinho diz que não está perturbado de maneira nenhuma em ter que falar disso, né? Em termos de 1000 anos, falar sobre o milênio, como se fossem hoje. Ele diz assim, e ele tem edificado uma cidade por 2000 anos. Por 2000 anos edificando uma cidade. 1000 anos, irmãos, são apenas um dia para Deus. Você diz, meu Deus, ele passou tudo isso para fazer, mas é como um dia para ele. Vamos fazer uma leitura aqui. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 11, que nós paramos no versículo 10. Mas no versículo 11 de Apocalipse 22 está escrito, aquele que é justo, ou aquele que é injusto, continue injusto ainda. Aquele que é santo, ou aquele que é sujo, melhor dizendo, suje-se ainda. Essa é a parte A, né, do versículo 11. Bom, será que você entende aqui que ele está indo por todo o caminho até o trono branco? Você percebe que isto aqui é uma parte determinante, onde não se tem mais nada o que fazer? Não há como mudar mais, não há como mudar aqueles que obtiveram as 7 virtudes do Cordeiro, que passaram pela base, foram edificados na fé, no conhecimento e tal, e obtiveram as 7 naturezas do Cordeiro. Então, estes continuarão sempre crescendo neste aprendizado, nesta mudança, porque o aprendizado te traz uma mudança. O que adianta você ir para a escola e nunca aprender nada com todo o ensino que teve? Não obter nenhuma educação. O que te adianta ouvir a palavra todo o tempo e isso não provocar em você mudança de atitude? Ser apenas ouvinte da palavra e não cumpridores da palavra. Veja, você percebe que chega nesta parte determinante, onde não há mais o que mudar, nem que se queira. Porque aquele que é santo vai procurar se santificar ainda mais. Mas o que é sujo vai procurar se sujar ainda mais. Não importa quantas bênçãos caiam, não importa quantas revelações aconteçam, esses dois tipos seguirão por caminhos diferentes. O juiz já deu, já determinou.
Não tem como voltar atrás da sentença. São salvos e perdidos. São revelados e outros que enganam a si mesmos e acham que tem a revelação. Viu? Porque quando estivermos fora daqui, quando sairmos daqui, eles ainda estarão todos sujos. Todas as pragas que cairão sobre esta terra, todas as coisas terríveis que sobrevirão a esta terra, não os farão mudar de ideia. Como se, nesse mesmo instante, em algum lugar que estiver, a Bíblia em cumprimento, com fome, peste, guerra, terremotos, ou seja o que for, os outros que sobrevivem, vamos dizer assim, que os sobreviventes de alguma catástrofe, eles não se tornam tementes a Deus, eles começam a blasfemar. Podem não blasfemar com suas palavras, mas a vida que eles vivem, eles dizem, vamos aproveitar enquanto temos vida. Vamos aproveitar enquanto temos vida. Porque o juiz já deu a sentença, não há mais o que se fazer sobre isso. Por isso que o evangelismo do tempo do fim é cuidar daqueles que são. Cuidar daqueles que são. Não há mais o que se fazer. Quem é santo, santifique-se mais ainda. Quem é sujo, suje-se mais ainda. Porque não há mais o que fazer sobre isso. E o que acontece? Os 144 mil judeus, eles entram, as virgens nécias são mortas, a sorte foi lançada. Não há o que fazer. E ele diz, eis que venho sem demora. Versículo 12, não é? De Apocalipse 22. Eis que eu venho sem demora. Agora ele está dizendo, eu estou vindo rapidamente. Sem demora, rapidamente. E ele volta. Então vamos pensar nisso, nessas coisas futuras, como se estivesse acontecendo agora, para ver se você consegue entrar nesse drama. Ele volta. Ele escreveu sem demora. O irmão Branham, ele fez a mesma coisa. Levou as pessoas a verem, a vislumbrar o futuro no presente. E aí muita gente ficou doido com a abertura dos selos. Quando o William Branham pega coisa lá do futuro e traz para diante das pessoas como estando acontecendo no momento. Como ele trouxe coisas da eternidade passada para o tempo presente, para que as pessoas pudessem entender o que estava acontecendo lá. Liveu disse, isto quase me tirava fora do meu cérebro, para poder alinhar isto. E ele disse, mas isso não tira mais. Isso não mexe mais com o meu cérebro, sem problema. Mas na época, quando o William Branham estava pregando isso, diante daqueles outros pregadores, ensinadores, mestres e tudo mais, Liveu disse, havia sim um grande problema. Como alinhar isso? Como colocar essas coisas em ordem? E ele diz, como poderia aquele homem, o William Branham, ser um profeta de Deus tão grande e saltar por aqui assim 1000 anos depois, sem mais nem menos? Começar a pregar sobre um tema e falar em termos de 1000 anos, como nenhum outro tinha feito. Ele diz, ele era um profeta. Ele era um profeta. Só um profeta para fazer isso. E agora, para que a igreja possa entender o que um profeta pregou, a igreja tem que ter o mesmo espírito profético, ou ela não vai entender. A águia, ela sobe para quê? A águia alça voo para quê? Ela sobe, ela alça voo para olhar todo o terreno, para ter domínio da situação, para ter domínio do que acontece embaixo. E quando ela sobe, com sua visão aguçada, ela começa a olhar as coisas, ela então começa a localizar os patifes. Ela sabe qual é o animal venenoso, o que é comestível ou não. Ela então começa ela começa a se orientar por sua visão aguçada e começa a localizar os patifes, assim como localizar os bons. Vê? Isto é o espírito profético. Veja esse pensamento, versículo 13. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o alfa e o ômega. Isso mostra que os dois extremos se encontraram. Os dois extremos se encontraram. A eternidade, porque ela é como um círculo, o círculo da eternidade, onde foi aberta uma brecha chamada tempo. Então, neste período, tempo e eternidade se juntam, as duas pontas se unem outra vez. Veja a hora em que nós vivemos.
Agora, ouça isto aqui. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes. Aqui não diz, guarda os seus mandamentos. Está assim? Como está lá? Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes. O que eles fizeram? O que tem mais para frente? Sim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes. Como isso acontece? Como se sabe isto? Por que não está bem-aventurado aqueles que guardam seus mandamentos? Isso já foi feito, já foi falado, já foi escrito. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes. Então isso tem que ser de acordo com Efésios 5. Liveio disse que pregou sobre esse tema em Cincinnati, sobre o irmão Branham. E ele disse, eu deixei isto fora em seu sermão aqui, mas eu posso ver aqui do que nunca, mais do que nunca o que eu preguei lá. Quando ele pregou sobre este tema em outra cidade, em outro ano, disse, eu deixei muitas dessas coisas de fora, mas agora eu posso ver como eu nunca vi. Eu posso entender isso como eu nunca tinha entendido antes. Bem-aventurado, Apocalipse 2, versículo 14. Bem-aventurado aquele que lava as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então aqui nós temos algo que não tinha sido dito antes, sobre esses bem-aventurados. Você pense um pouquinho sobre isto aqui. Foi Adão que queria chegar à árvore da vida, para tornar-se imortal. Foi dito para Adão, foi mostrado para ele 3 tipos de árvore. Árvores frutíferas, a árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da vida. A árvore da vida não foi proibida a Adão, mas não era o momento dele participar daquilo. Ele tinha que se preocupar primeiro em se alimentar seu físico com as árvores frutíferas. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal foi proibido ele se aproximar dela, mas não houve proibição para a árvore da vida. Se Adão tivesse simplesmente seguido o plano de Deus, ou o plano, vamos dizer assim, original, ele apenas teria ido no momento certo até a árvore da vida. Se ele tivesse tido esta chance, participava da árvore da vida e adentrava ao milênio. Só isso. Não teria nada disso que nós tivemos nesses mais de 6 mil anos de história. 6 mil anos de história. Era um passo. Era um passo. Simplesmente todos os filhos de Deus estariam em Adão. Ele poderia ter produzido naquele estágio, se não houvesse queda, tentação do homem e queda, se não houvesse aquilo, os filhos de Deus seriam produzidos. A palavra estava ali para fazer isto. A palavra falada estava nele para isto. Assim como ele tinha domínio sobre a terra para dizer para a montanha, eu não quero essa montanha aqui que está impedindo a visão do pôr do sol. Simples assim. Esse rio não está legal por aqui, eu quero esse rio que ele corte por ali para aguar aquela parte do jardim para lá. Ele tinha poder sobre a natureza. Aquilo que Jesus fez de andar sobre o mar, aquilo era moleza para Adão. Adão tinha poder sobre isso. Aquilo que Jesus fez de acalmar a tempestade, e os homens ficaram, não tinha nenhum problema para Adão esse tipo de coisa. Ele tinha domínio sobre a natureza, assim como Deus tem sobre o grande universo. Ele era o Deus da terra. Foi dado a ele domínio sobre tudo, sobre toda a terra. Ele era um pequeno Deus, um Deus amador, disse o profeta. Quantos anos passaria naquele estágio? Não sabemos. Nem sabemos quantos anos ele passou naquele estágio, naquela situação. Mas poderia ter produzido todos os filhos de Deus, todos em harmonia, louvando ao Criador, recebendo a visita do Papai, do grande Elohim, do eterno Deus. Chegaria o momento certo, eles participariam da árvore da vida e em um passo adentrariam na dimensão milenial. Só isso. Não precisava de nada, não teria nada disso que teve. Então você entende que pensar sobre as coisas de Deus tem que ser pelo Espírito de Deus, ou você não entende nada. Você observe, Adão queria chegar à árvore da vida para tornar-se imortal. Mas ele não pôde fazer isto. Ele foi cortado deste direito de participar da árvore da vida. Mas agora, alguém tem que ir atrás da árvore da vida, ou ir até a árvore da vida, para tornar-se imortal. Se hoje você não ir até a árvore da vida e comer dela, se alimentar desta palavra, já disse, minhas palavras são espírito e vida. Um corpo sem espírito, quero ver ele se mover. Quero ver se mover.
Se você não ir até a árvore da vida hoje para se alimentar, você não vai entrar na cidade santa, porque na cidade santa só entrará vivos, vivos. E estes vivos é aqueles que têm o sopro de Deus, o mesmo sopro que Deus soprou em Adão, o fôlego da vida. William Branham chamou isso de o Espírito Santo. Sem isso você não entra lá. Então o que nós vemos é Deus agora sendo cumprido, entrando em cumprimento. E isto envolve a coisa toda nesta hora e deixa isso bem diante de nós. Será que nós podemos entender? Será que nós podemos perceber? Essa é a coisa importante. Não que Deus não irá fazer isto, vê? Mas se Deus prometeu isto para mim e para você como seus filhos, Ele vai cumprir isto. Ele vai cumprir isso em nossas vidas. Deus nunca falhou. Ele não pode falhar. Isso nunca falha. Ele não irá falhar, porque é a realização ou a autorrealização do Deus Todo-Poderoso. É Deus realizando a si mesmo, levando em cumprimento. Então vamos para o capítulo 65 de Isaías e vamos ler alguns versículos aqui no livro de Isaías. Nós temos um monte de Bíblia, um monte de capítulo, um monte de versículos para estudarmos um pouquinho. Vamos começar aqui em Isaías capítulo 65 e o versículo 1. Vamos ver aqui. Aleluia, Jesus. Isaías 65, versículo 1 diz: fui buscado dos que não perguntavam por mim, fui achado daqueles que não me buscavam. A uma nação que não se chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Você sabe de quem está falando Isaías 65, versículo 1? Que povo era esse que não buscava pelo nome de Deus? Um povo desconhecido, um povo que não buscava a Deus. Isto aqui está falando do povo gentil. Nós fazemos parte deste povo, povo gentil. Agora, quantos de vocês, quantos de nós buscávamos a Deus? Quantos de nós estávamos buscando a Deus nesse tempo do fim, para que Ele viesse na forma do Espírito Santo na coluna de fogo, para se revelar a você? Quantos de nós estávamos buscando por isso? Estávamos orando, jejuando, implorando, chorando por isso. O irmão Branham disse que Lutero olhou para esta coluna de fogo. Ele disse: Lutero olhou para esta coluna de fogo. Ele veio e se perguntou: que coisa? Eu não sei como ele está. Como foi isto? Onde ele leu isto? Como o irmão Branham falou isto? Eu não sei se isto está em algum livro. Mas William Branham disse: Lutero olhou para a coluna de fogo. Ele veio e disse: eu não conheço nenhum luterano que crê nisso. Isso que o profeta disse. Lutero não falou sobre isso em algum lugar. Se ele olhou para a coluna de fogo, e depois o Wesley também olhou para ela, e depois os pentecostais pensavam que a tinham, mas eles estavam errados. Os pentecostais foram enganados por algumas luzes, mas eles não tinham. Vamos ler um pouquinho. O versículo 2, 3, de Isaías 65, é isso? 2. Estendi as minhas mãos o dia todo a um povo rebelde. Então ele fez, sim, a pessoa está buscando, né? Que anda por caminho que não é bom. Era assim que estava você. Após os seus pensamentos. Então deixe o seu pensamento seguir aqui. Povo que de contínuo me irrita diante da minha presença, ou diante da minha face. Povo que irrita a Deus. Agora, por que será que estas pessoas irritam a Deus, ou irritavam a Deus? Isto porque eles não possuem os pensamentos de Deus. Teus pensamentos próprios não agradam a Deus. Tuas decisões não são agradáveis diante de Deus. Tua adoração não é agradável diante de Deus. Você só é um verdadeiro adorador se o Deus que deseja adoração estiver em você. Por isso, William disse, é o Espírito Santo que vem para a igreja, para ouvir sua própria palavra. Tem que ser Deus em você que vem para a igreja, porque Deus e a palavra é o mesmo. Deus não pode estar afastado de sua palavra. Tem que ser Deus em você que vem para a igreja. Deus quer ouvir a si mesmo, porque é Deus em cumprimento. Cada ação correta de um filho de Deus, de uma filha de Deus, é Deus dando cumprimento a si mesmo. É uma essência de Deus, é uma parte de Deus aqui na terra. E William Branham disse que o céu é incompleto sem você.
Vê? Então Deus tem que te levar lá. Tem que cuidar de você até lá. Não que você mereça, mas é que tua alma veio dele, é parte dele. Você estava nele antes da fundação do mundo. Por isso Jesus disse, nenhum se perde. Ninguém os tira de minha mão. Minhas ovelhas ouvem minha voz. Ela não vai ouvir estranho. Não pode ser enganado um eleito. Se você estava em algum engano ou está em algum engano, Deus te tira desse engano. Deus liberta você de tudo que é doutrina errada, de tudo que é pensamento errado. Porque qualquer pensamento teu que não seja de Deus, você não estará agradando a Deus com aquilo. Qualquer pensamento que não é pautado pela palavra de Deus, não é um pensamento de fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. E veja como estavam essas pessoas, esses gentios que não estavam buscando a Deus. Veja. De contínuo me irrita diante da minha face, sacrificando em jardins, queimando incenso sobre altares de tijolos. É assim que eles fazem, eles sobem escadas de joelho, com a cruz nas costas, cheio de fita para lá e para cá. Parece que Dona Zefinha até saiu imortalhada de um lugar para outro, foi um tempo. Misericórdia. Tem que pagar uma promessa lá em tal lugar, aí a promessa tem que ser vestida de uma mortalha. Você sabe que o mortalha é para quem morre, né? Santa Quitéria, é isso o nome? Santa Quitéria. Problema sério. Então se fala uma promessa, entende? Olha, santo fulano de tal, se eu ficar boa nisso, se eu arrumar tal casamento, se eu fazer tal coisa, se eu ficar boa disso ou daquilo, então eu prometo. E assim faz a promessa. Acho que é assim mais ou menos. Nunca fiz, não. Graças a Deus. Mas eu vim do lugar que o povo é promessa para todo lado. A maioria deles nem cumpre, né? E a promessa dela era ir de joelho, não, meu Deus do céu. Era ir de mortalha, amortalhado. Imagine você no meio de uma multidão vestido de uma mortalha. Um defunto andando, gente. Que coisa complicada. Outros levam um pacote de vela para acender em algum lugar, numa cibintuba, numa encruzilhada, seja o que for. Era assim que estavam você, os gentios e tudo mais, sacrificando em jardins, queimando incenso sobre altares de tijolos. Você pode ver a Igreja Católica Romana fazendo a mesma coisa durante todos esses anos de sua existência. A Igreja Ortodoxa, a mesma coisa. A Igreja Anglicana, todos os grupos fazendo isto. Sim? Que habita entre as sepulturas e passa as noites junto aos lugares secretos, comem carne de porco, porque era proibido, né, naquele tempo, e tem caldo de coisas abomináveis nos seus vasos, que dizem, fica onde estás e não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu, diz Deus. Então, resultado, essas pessoas que utilizavam, ou utilizam até hoje esse tipo de coisa, tudo coisas abomináveis e contra Deus, mesmo assim, a Igreja Católica conseguiu algo tremendo, que foi dizer que o Papa é infalível, que ele não peca. É pecado dizer que o Papa peca. É pecado dizer que o Papa é Papa, né? Pois é, assim se começou o dito da infabilidade do Papa. O Papa não tem pecado, ele não comete pecado, não faz nada de errado. E você sabe, quando o Papa se tornou infalível? Foi no ano 1870. Antes disso, o Papa falhava. Mas depois que assinaram o documento, né? Por que ele não foi infalível antes? Porque eles votaram nisso. E um voto deles, fizeram a campanha, votem em minha infalibilidade. Por favor, votem. E eles votaram, dali por diante, o Papa não tem mais pecado. Que Deus tenha misericórdia, né? Deus seja piedoso. Votar em alguém, ou respingar água sobre uma mulher prostituta e fazer dela uma virgem. E assim sucessivamente, inventaram de tudo. Você pode cometer o pecado que você for, será perdoado. Sabe o que eles faziam? Se tinha uma vila que o padre não gostava, o arcebispo não gostava, porque estava crescendo maior do que a dele, ele contratava matadores profissionais, e diziam, vão lá e destruam tudo, mate o padre, faça isso, faça aquilo, mas e o pecado? Que pecado? Eu perdoo vocês tudinho, vem cá, ajoelha aqui. E já absolvia ele de todos os pecados. Assim, eles iam, matava tudo, destruía tudo, tocava fogo na vila. Era assim. Muitas desgraças foram cometidas. E Deus diz, estes são fumaças no meu nariz, um fogo que arde todo dia. Vê?
Um fogo que arde todo dia, fumaça no nariz de Deus. Você sabe o que é fumaça no seu nariz? Você gosta? Fumaça entrando no nariz adentro. E eu fico imaginando as pessoas que tentam se livrar de cigarro e não conseguem. É sentir o cheiro no nariz, elas querem, mesmo sabendo que é veneno. Aí você que não fuma tem que ser obrigado também a inalar todo o veneno dos outros. E ainda mais, a fumaça nojenta que sai do pulmão dos outros, pulmão que já está apodrecido. Você acha que Deus vai suportar? Você acha que Deus suporta? Vendo toda esta inalação, toda esta podriqueira que surge dos pensamentos e atitudes das pessoas diante de um Deus santo, você acha que Ele vai deixar isso quieto, vai deixar isso barato? Eis que está escrito diante de mim: não me calarei, mas eu pagarei, sim, pagarei no seu seio as vossas iniquidades, e juntamente as iniquidades dos vossos pais, diz o Senhor, que queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros. Assim lhes tornarei a medir as suas obras antigas no seu seio. Em outras palavras, Deus está dizendo: tal pai, tal filho. No decorrer das eras foram assim. É por isso que Deus levará a última geração e a todos a visitar a ira de Deus. A ira de Deus visitará cada blasfemador ao longo dos 2000 anos. Porque aqueles que já morreram, eles terão que ressuscitar nos mesmos corpos que eles pecaram e blasfemaram, para dar conta de suas obras e receber então a sentença. Você diz: bem, eu acho que Deus não vai fazer isso, não é possível. Então é melhor você ficar quieto e prestar atenção, porque Ele vai fazer isto sim. Ele disse que fará dessa forma. E ninguém pediu para eu ou você destilar nosso eu acho ou eu não acho. Ninguém pediu para você cantar sua música solo, para você solar suas ideias. Nenhum solo foi requisitado. Deus não pediu a intenção de ninguém, ou a boa intenção de ninguém. Deus não está olhando para a misericórdia de quem quer que seja. Mas eu sou tão bonzinho, eu não posso ver fulano sofrendo, não posso ver fulano morrendo, não posso ver fulano sendo castigado. Deus não quer saber do quanto você é amoroso, mais amoroso do que Ele. Será? O único que pode contar o que fazer e cantar seus feitos, esse é Deus. Diz: eu faço como me apraz. Jesus disse: cantarei louvores ao Todo-Poderoso no meio da congregação. Deixe Deus nos dizer o que Deus quiser na congregação. Deixe Deus falar o que Ele quer falar. É isso que queremos ou não queremos. Ou você quer o que Deus tem a dizer, ou você não quer, ou você rejeita. Vamos continuar. Assim diz o Senhor: como quando se acha mosto num cacho de uva, dizem: não desperdice, pois há bênção nele. Assim farei por amor de meus servos, que não os destruam a todos. Aí você tem vinho novo em odres velhos, não vinho velho em odres novos, ou não vinho novo em odres velhos. E ele diz: e produzirei descendência a Jacó. Aqui está falando então da genealogia, da descendência. E ajudar um herdeiro que possua os meus montes. Por isso ele diz assim: olha, não destruirei a todos. Não foi assim que ele disse? Você acabou de ler isso comigo. Não destruirei a todos. Então ele mostra que vai produzir uma descendência especial aqui, para tratar com essa descendência. E diz: e ajudar um herdeiro que possua os meus montes. Então, seu pensamento, quando aqui está falando neste monte para ser possuído, você tem que levar sua mente até a cidade santa. E os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão ali. Então, de quem é a terra? Dos eleitos. Os meus eleitos herdarão a terra. Os meus servos habitarão ali. E Deus disse: eu já sei o que vou fazer. O que Deus diz é: eu sei quem eu vou colocar lá. Amém. Esta é a questão. Eu sei quem eu vou pôr ali, porque eu estou dando cumprimento a mim mesmo.
O plano que eu estabeleci antes da fundação do mundo mostra neste plano que fulano estará lá, fulano estará em tal lugar, fulano terá sua casinha em tal lugar, fulano estará em tal lugar, então eu sei quem eu vou pôr ali. E aí você tem João 14, ele dizendo: não se turbe, não fique temeroso, não tenha medo, não se acovarde, tenha um coração correto diante de Deus, sabendo que o que Ele prometeu Ele vai cumprir. Não se turbe o vosso coração, apenas creia. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, no reino de meu pai há muitos palácios. Veja, vou vos preparar lugar. Ele diz: eu sei o que eu vou fazer e sei quem eu vou pôr ali, e eu cumprirei a mim mesmo ao fazer isso. Então, se você faz parte, você está seguro. Não tem que ficar preocupado. Como Deus poderia cumprir a si mesmo? Você pode agora imaginar isso, olha. Como Deus poderia cumprir a si mesmo ao colocar um monte de uma coisa e outra do que a sua própria semente fosse em outro lugar? Digamos, se o plano dele é cumprir a si mesmo, como poderia ele colocar uma parte de pessoas aqui que é sua semente e outra parte do outro lado que não é sua semente? Você entende por que falamos antes a respeito da sentença dada pelo juiz? E é dito: quem é santo, procure santificar ainda mais. Quem é justo, procure fazer mais justiça. Quem é injusto, torne-se mais injusto. Quem é sujo, suje-se ainda mais. Vão para lugares diferentes. Não pode a injustiça e a justiça estarem juntas. Não pode santos e pecadores habitarem juntos. Não no novo céu e na nova terra. É até dito: as velhas coisas são passadas, eis que tudo se fez novo. E é claro que estes que Deus colocarão ali, neste novo céu e nova terra, eles se tornam, antes disso, novas criaturas. As coisas velhas têm que ser passadas para você. A velha natureza tem que morrer, para que a nova natureza seja produzida pela palavra, produzida pelo Espírito de Deus. Às vezes, irmãos, pensamos que nós demonstramos muito amor. Vamos pensar um pouquinho. O que é que eu disse antes? Não pode, como poderia Deus dar cumprimento a si mesmo se Ele colocasse boa semente aqui e má semente ao lado, para habitarem junto na eternidade? Ele não pode fazer isso. Às vezes você acha que é muito amoroso. Às vezes demonstramos muito amor, adotando um pequeno garoto ou uma pequena garota, dando-lhe uma casa, dando-lhe comida, tirando-o da rua, do orfanato, seja onde for. Falamos disso há um mês atrás, quando uma colega, uma senhora, me escreveu perguntando o que faria, porque tinha uma criança que amanhã ia jogar em algum lugar, não tinha como cuidar, e daqui a pouco apareceu mais 2 também, e ela queria adotar todos. E eu escrevi duramente para ela, e ela disse: como pode o pregador do evangelho não ter amor, não demonstrar amor? Não sei se vocês lembram do caso que eu contei para vocês aqui. Não lembram? Às vezes pensamos que demonstramos muito amor adotando algum pequeno garoto, não é? Pobre, ou dando-lhe uma casa. Isso é muito bom, e também isso é um tipo de amor. Mas entenda, esse sentimento que nós, os humanos, temos, às vezes acontece, mesmo sem ter condições, não é? Entenda que esse tipo de sentimento Deus não tem. Não. Deus não adota filhos de ninguém. Os filhos do diabo, que ele tome conta. Deus não adotará nenhuma descendência do maligno. Só volta para Deus quem é de Deus, quem saiu de Deus. Você diz: mas todo estudo sobre adoção, tempo de adoção. Pois bem, a palavra adoção significa colocação. Filhos de Deus que são colocados na posição correta. Porque mesmo você sendo filho de Deus, você veio ao mundo por causa da natureza dos seus pais, você veio ao mundo falando mentiras, não é isso? Não é o que disse Davi? Foi formado em pecado, criado em pecado, em iniquidade, veio ao mundo falando mentiras e tudo. Mas era um filho de Deus, fora do seu lugar, fora da posição.
A adoção de filho é para te colocar em posição. A adoção literalmente é colocação. Não tem nada a ver com a adoção como nós pensamos em adoção. E, inclusive, eu já falei isso algumas vezes aqui antes. Em outras palavras, mas já falei. A forma que Deus adota é colocando seus filhos na posição que eles devem estar. Deus não adota a qualquer um como segundo a nossa adoção, no nosso idioma, na nossa forma de entender. Ele coloca vocês como filhos. Deus só quer seus próprios filhos lá. Somente. Se não for, não vai. Ele não disse a Abraão aqui, ó: olha, seu filho virá de Sara. Não vindo de Agar, sinto muito. Ou, aliás, seu filho virá de Agar. Não, Deus não disse assim. Ele disse: Abraão, sinto muito, eu pensei que ia dar certo. Não, ele não disse. Ele disse: Abraão, você está brincando. Como foi que eu te disse? Eu disse para você que visitaria Sara no tempo da vida, visitaria vocês como um casal e vocês teriam um filho. Que negócio é esse que você foi pela conversa da mulher e agora ela te enganou e fez você deitar com a sua serra para dela vir a descendência? Eu disse assim para você? Então é isto que tem acontecido com este mundo religioso que estão em idolatria e paganismo. Eles procuraram um arranjo e o filho que eles estão gerando em suas entranhas espirituais não é o filho de Deus. Paulo disse: até que Cristo seja formado em vós, gerado pela palavra em você, até que chegue o momento da ânsia, da dores de parto. Mas com esse arranjo denominacional, com esse arranjo interpretativo que eles têm tido sobre a palavra de Deus, realmente eles têm engravidado. Mas essa gravidez resultará no filho da perdição, no anticristo, porque estão fazendo diferente do que Deus disse para fazer. Deus não disse para Abraão que o filho era com Agar, ele disse que era com Sara. Mas parece que Deus não pode cumprir mais sua palavra. O tempo ia passando e a coisa ia ficando de mal a pior. O tempo passa e parece que a coisa está se distanciando. O tempo passa e parece que as pessoas não estão dando tanta importância como antes. Porém, Deus vai cumprir a si mesmo. E se ficar só 2, se ficar meia dúzia? Lembrando disso, eu creio que na mensagem Estreite a Porta, não lembro agora, o irmão Gleibe estava falando sobre isso, sobre a citação do profeta. Disse: eu ficaria admirado se uma dúzia de pessoas sair desta geração. Vê? Lendo ainda Isaías 65, não é? Estávamos lendo. E Saron servirá de curral de rebanhos, e o vale de Acor, que significa amargura, lugar de repouso de gados para o meu povo que me buscou. Mas a vós, os que vos apartais do Senhor, os que vos esqueceis do meu santo monte, os que preparais uma mesa para a fortuna e que misturais a bebida para o destino. Veja, há sempre um povo bom e um povo mau. Ele aqui fala de um povo que estará no seu santo monte, mas tem aqui um povo que fez totalmente diferente. Também vos destinareis a espada, e todos vós encurvareis a matança, porquanto chamei e não respondestes, falei e não ouvistes, mas fizeste o que era mal aos meus olhos, e escolheste aquilo em que não tinha prazer. Então veja, Deus vai cumprir a si mesmo. Não pense que Ele não irá. Será necessário um julgamento para fazer isso. Sim, tem que ter um julgamento para fazer isso, se Ele mesmo é o juiz. Portanto, diz a Escritura: assim diz o Senhor Deus: eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Eis que os meus servos beberão, porém vós tereis sede. Eis que os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Eis que os meus servos exultarão pela alegria de coração, mas vós gritareis pela tristeza de coração e uivareis pelo quebrantamento de espírito. Sentença, viu? Já está dizendo o que acontecerá. Agora você tem que se lembrar de uma coisa, que isto aqui se chama lei do paralelismo.
da Escritura: bênção e maldição. Maldição e bênção. Bênção e maldição. Bênção e maldição. Você tem isto proferido no Monte Ebal e no Monte Gerizim. A Escritura não muda. A Escritura não muda o padrão. Aí o velho legalista, muito atencioso e muito cuidadoso, de, eu perderia, aliás, eu poderia ser amaldiçoado. Misericórdia, eu tenho que me cuidar, porque Deus pode me amaldiçoar. Porque são duas coisas, bênção e maldição, é um paralelismo. Aí o legalista coloca alguma coisa na cabeça com medo do raio que vai cair. Um guarda-chuva, né? Vai chamar raio ainda mais. Misericórdia, eu poderia então ser amaldiçoado. Pense, Deus está cumprindo a si mesmo. E como pode Deus amaldiçoar uma parte de si mesmo? Como pode Deus amaldiçoar você, sendo que você é filho dele? Não tem condições. Porque Deus jogaria fora os seus gerados? Eu, você, cada um de nós, somos responsáveis por cada criança que trouxemos a este mundo. E aqueles pais irresponsáveis, que por tanto tempo ficaram sem nenhuma responsabilidade, só geravam e tudo mais. Hoje a lei já se aplica a tal ponto que diz que a única coisa que dá cadeia, né, é a questão de filhos que apenas se têm e se deixam jogados por aí afora. Não era necessário isso. Não é necessário isto, um reconhecimento de paternidade. Não era necessário isso, de maneira nenhuma. Está uma desgraça a forma como está o mundo. Porque cada um de nós temos a responsabilidade por cada criança que trouxermos a este mundo. Não importa se essa criança é um bom filho ou um filho podre. Você é responsável porque você o trouxe ao mundo. Se você foge dessa responsabilidade, você está mostrando Deus como um mentiroso, um Deus que não cumpre a si mesmo. Porque Deus é responsável por cada um de seus filhos. Ele nunca mentiu para nós. Ele nunca mentiu para nós. Ou ele é responsável por cada um de seus filhos, ou ele disse uma mentira. E ele quer algo de nós que ele... Já pensou Deus querer algo de nós que ele próprio não está disposto a nos dar? Impossível isso. É ridículo. Ele exige de nós o que ele está disposto a nos dar. Essa é uma das coisas mais diabólicas para alguém pensar em seus pensamentos. Que Deus não se responsabilizaria por cada um dos seus filhos. Agora, se você sabe que Deus é responsável por cada um de seus filhos e sempre está demonstrando seu amor quando mostra a você a aplicação dos seus mandamentos e diz: se você quebrar, você será castigado, porque você saiu fora do meu plano. É como colocar uma cerca para os animais, porque tem um limite, passou dali é terra do vizinho. Então é bom que tenha um arame farpado ali, não é? Ou uma cerca elétrica para te dar um choque de vez em quando. Aí pega e pula a cerca e fica enganchado no arame farpado. Minha irmã, você sabe o que aconteceu, a carne é fraca e tal. Você pulou fora da cerca, você pulou fora dos limites. Em outras palavras, você prevaricou, é um prevaricador. E depois vai dizer que Deus é ruim. Eis que os meus servos exultarão pela alegria do coração, mas vós gritareis pela tristeza de coração. Uivareis pelo quebrantamento de espírito, e deixarei o vosso nome aos meus eleitos por maldição, e o Senhor Deus vos matará, e a seus servos chamará por outro nome. Você sabe aqui, a Bíblia deles, a Bíblia diz um novo nome. Chamará eles de um novo nome, chamará por outro nome. Não Cristo agora. Temos um novo nome. Você sabe que essa questão do novo nome está levando muita gente a se afastar cada vez mais de Deus. Um grupo diz que o novo nome é Brana, outro nome diz que o novo nome é Senhorita Jesus Cristo, outro diz que o novo nome é Senhora Jesus Cristo, e esqueça todas essas baboseiras. Esqueça disso. Não se comprometa com esse tipo de interpretação. Assim que aquele que se bendizer na terra, se bendirá no Deus da verdade. O que é isso? Isso é Apocalipse 3. Isso está falando precisamente da era de Laodiceia.
Aquele que jurar na terra, jurará pelo Deus da verdade. Por quê? Estou levando o pensamento de vocês para Apocalipse 3. Porque lá, sabe como esse Deus da verdade é chamado? O Deus do Amém. O Deus do Amém. Porque já estão esquecidas as angústias passadas, e estão escondidos os meus olhos, porque eis que eu crio novos céus e nova terra. Você percebe onde isso chega, a leitura de Isaías? Chega em novos céus e nova terra. Novo céu e nova terra. Você sabe do que está falando o livro de Isaías? Estamos lendo o capítulo 65, não é? Não é isso? Vocês percebem que isto é o penúltimo livro da Bíblia? Você sabe que Isaías tem 66 livros, e corresponde de Gênesis a Apocalipse? Você sabe que Isaías começa com a criação, com o Gênesis. Criei filhos e os exalcei, e eles prevaricaram contra mim. No capítulo 1 de Isaías fala sobre a criação e sobre a queda do homem. E nos capítulos finais está falando do que vem no futuro. E aqui está mostrando sobre, eis que eu crio novos céus e nova terra. Para quem Deus está falando isso? Para quem? Ele está falando para um povo vivo. Ele está falando para um povo que não morre. Mas literalmente agora, em pleno potencial, eles estão esperando por aquela semente nascer em seu corpo. Essa semente de vida que os vivificará. E somente assim eles poderão andar na cidade. Caminhar por essa cidade. A glória de Deus. E diz, mas vós folgareis e exultarei perpetuamente no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém uma alegria, e para o seu povo gozo. Então você será criado de novo. E desta vez vai ser somente alegria. Pura alegria. E exultarei em Jerusalém, e me alegrarei no meu povo. O que Deus está dizendo aqui? Eu serei cumprido. Eu serei tudo em todos. Meu plano chega no seu clímax, no que eu imaginei, naquilo que eu tomei conselho segundo a minha própria vontade, disse que seria assim. E nunca mais se ouvirá nela, em Jerusalém, voz de choro, nem voz de clamor. Amém. Nós estamos lendo Isaías, Apocalipse 21 e 22. Viu? Sim, estamos tratando dos dois últimos capítulos de Apocalipse aqui, no livro de Isaías. Entenda, amado irmão, não haverá mais crianças de poucos dias, nem velhos. E agora é aí que muitos se extrapolam. Mas deixe-me ver isso direitinho. Não haverá mais nela criança de poucos dias. Tudo bem, não vai ter bebezinho se arrastando e tal. Né? Nem velho que não cumpra os seus dias. Então, qual serão esses dias que os velhos terão que cumprir? Tem camarada aqui com seus 50, outro com seus 70, já cumpriu os seus dias. E lá, você chegará a que idade? Aí eu volto a perguntar, haverá crianças no milênio? Geraremos filhos? Haverá morte no milênio? Teremos crianças e essas crianças envelhecerão no milênio? Porque aqui diz que não haverá velho de que não cumprirão seus dias. Nem haverá crianças de poucos dias. Então, como serão essas crianças? Elas irão crescendo, crescendo até chegar na eternidade, e daí? Vão morrer? Ou Deus vai continuar renovando? Você diz, mas a Bíblia fala sobre crianças. Sharon Rose morreu com 9 meses de idade, com meningite, foi isso? A filha do irmão Branham? Meningite? Não sei. Quando ele a viu do outro lado da cortina do templo, ela estava uma jovem com seus 18, 19 anos. Então, que criança teremos lá? Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos. Que milênio é esse que com 100 anos você morre? Hein? Porém, o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Então você percebe, ele está falando de novos céus e nova terra. Ele está falando do reino milenial. Mas e agora, na continuidade? Com facilidade eles pegam isso aí. Então no milênio vai ser assim, assim, assim. E lá a criança vai chegar até 100 anos, que agora é difícil chegar a 100 anos, já é uma boa coisa. Mas não é disso que a Escritura está tratando, mesmo que você esteja lendo assim. Aí você diz,
Irmão, como é isto? Liveu sempre diz assim, você diz, irmão Li, e agora, o que é isto? Eu posso lhes dizer sobre isso de um modo muito simples, diz Livei. Ele já disse a você que não haverá pecado e morte naquele lugar. Então deixem de ser tonto. Foi o que eu queria dizer ontem na beira do rio para alguns irmãos lá. Deixe de tonteria e de besteira de criança. Porque já foi dito para você que no milênio não haverá morte, no milênio não haverá matéria, você não vai ver avião para lá e para cá. No milênio não vai haver pecado. E não vai haver pecado no milênio, não é porque as nações estarão sendo regidas com vara de ferro, porque você não pode aplicar essas nações para lá, porque todos vão morrer para o milênio ser estabelecido. Quem vai estar no milênio porque desceu do céu? Está pronto assim? Está estabelecido assim? Quem estará no milênio teve que sair da terra para ela ser purificada, queimado tudo. Aí sim eles descem para gozarem do 1000 anos. Ah, mas eu li na Bíblia. Mas você entende o que você lê? O eu nunca estava lendo, mas ele disse, eu não sei quando é que o profeta está falando dele ou de outro. Ele já disse a você que não haverá pecado e morte naquele lugar. Então isso terá que ser algum tipo de parábola, uma comparação. Eu simplesmente creio no que o irmão Branham me disse, diz o reverendo Livei. Eu simplesmente creio no que o irmão Branham me disse. Isso não está em uma fita. Em uma fita ele disse, às vezes parece isso, às vezes parece que não é. Eu disse, irmão Branham, filhos vão nascer? Será que eles vão morrer? E ele disse, não. Então não haverá nascimento de filho, viu? Se quiser ter os filhos, tem que ser desse lado. Eu sou bom, né? Filhos não vão nascer, tampouco vão morrer. Viu? Porque veja, ele disse. Agora Livei fala o que William Branham explicou para ele. Eles edificarão, outro não habitará. Eles plantarão, outro não comerá disso. Você vai construir, você vai viver naquilo que você construir. Você vai plantar e você vai colher. Então temos aqui algumas coisas que temos que estabelecer nesse milênio futuro. E você tem que estender isto hoje como uma realidade. Você vai edificar? Vai. Para o novo céus e nova terra tem algo que foi preparado para você. Mas nesse período de tempo, você terá que fazer. Então, mas não queira levar sua maquita para lá não, meu Deus do céu. Nem suas ferramentas, suas máquinas de cortar. Não vai funcionar desta forma. Mas é que você vai realizar, você vai. Viu? Como você terá injustiça lá quando você está tentando se afastar disso desde aqui? Quando o povo se alegra em Deus, não haverá pessoas morrendo em pecado e tudo mais. Não pode você estar se regozijando no reino milenial e daqui a pouco um filho seu morrendo. Morreu. Mas por que morreu? Chegou aos 100 anos. Ora, se morreu porque chegou aos 100 anos, e você vai estar com que idade? Você não percebe que todos estarão numa faixa etária? Todos? Na idade da vida, não disse o profeta isso? Então não temos por que imaginar outra coisa. Não é mesmo? Observe, e edificarão casas e as habitarão, e plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para outros que outros habitem. Não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo será como os dias da árvore. E os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Amém. Amém. Que coisa boa, então. Então, os dias dos filhos de Deus lá serão como os dias das árvores. Por isso você diz, então fulano vai virar uma árvore, porque não é possível, essa mulher nunca morre. Como está fulano? Ih, aquilo ali virou uma árvore. Ela está toda velha e encruada, não morre. Estamos falando de outra coisa aqui. Você diz, e isto aqui que fala? Então não será lá? Isso não se aplica lá. Não é todo o capítulo que se aplica ao milênio. Não é tudo que está na profecia que se aplica a um determinado tempo. Como Malaquias 4, 5 e 6 não se aplicou para o tempo de João Batista.
mas se aplicou uma parte lá e 2000 anos depois que teve o cumprimento da outra coisa. Veja, e esses dias das árvores, como será? Que tipo de árvore você está procurando? Então vamos. Pensou? Você diz, então tá, se é os dias da árvore, será que a bananeira pode ser considerada uma árvore? Já pensou, uma Biratã, viver só o tempo de uma bananeira? Porque ela coloca um cacho e morreu. Não, eu quero ter os dias da árvore de uma pitombeira, de uma pitomba. Hoje eu perguntei, o irmão disse que nunca viu uma pitomba. Eu disse, meu Deus, que vida esse homem teve. Não sabe o que é uma pitomba? Vai procurar no Google para ver se encontra o que é uma pitomba, né? Ok, outros nunca viram um pé de uma mangueira. Mas que dia de árvore você vai... Se fosse para escolher, escolhe uma árvore que viva muito para que você tenha a vida dessa árvore, tenha quantidade de vida. Não queira isso para o milênio. Porque ele está tratando aqui de árvore, tem que ser a árvore da vida. Em outras palavras, é uma vida sem fim, porque você comeu da árvore da vida. E quando você come um produto, uma fruta, ou seja o que for, você se alimenta, você obtém as proteínas daquilo que você comeu. Se você come da árvore da vida, você terá vida. E é vida com abundância. Com abundância. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para perturbação. Então aí já está. Aí a pessoa pega uma parte, terá um filho, mas aqui diz, não haverá filho para perturbação. Então, como pode você ter filhos que sejam criancinhas podres, choraminguentas e sujentas, e troca a fralda daqui, e remelenta para lá? Que negócio é esse? Que alegria você vai ter? Você já sofreu tudo isso aqui. Já passou tudo isso aqui. Eu não sei o que tudo isso está dizendo. Mas vou lhe dizer uma coisa, isso não se alinha com a Nova Jerusalém. Não está alinhado com a Nova Jerusalém ideias de pecadores passando milênios junto com pessoas salvas. Não se alinha com o pensamento, porque Deus estará sempre prosseguindo, cumprindo a si próprio. E as ideias que muitos têm não estão alinhadas com a Nova Jerusalém. Há apenas uma coisa que está sendo dita aqui que nos permite saber. E essas coisas não podem acontecer mais. Quando você chegar lá, tudo isto que te preocupa, que te perturba, que há um entrave hoje, terá cessado, terá terminado. Não mais do outro lado. Porque são a posteridade bendita do Senhor e os seus descendentes estarão com ele. Agora veja isto. E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos. Você sabe por quê? Não vai ter um hiena dando risada querendo comer carniça. Não, senhores. Não haverá leão correndo atrás de um coelho, atrás de um cervo, atrás de alguma coisa. Não haverá nada disso. Hoje eles filmam e colocam lá para você ver. Coisa tão triste acontecendo. Não. Eles estarão juntos. Como era no Éden. Nunca que Adão viu um leão esturrando, correndo atrás, ou a leoa, né, que fica em caça. Leão preguiçoso. Muitos maridos são assim, né? Correndo atrás da caça. Você nunca vai ver um crocodilo na beira da água. Adão nunca viu isso. O que é aquilo ali? Olha lá. A bocarra dele, vai pegar o bichinho. Vai. Espanta o bichinho se ele come. Adão não viu isso. Tinha outra forma dele se alimentar. Você não viu um animal correndo atrás do outro. Você não viu um gatinho sofrendo com a pata quebrada que alguém jogou uma pedra. Não, nem menino chato tinha para fazer isso. Não, nada disso. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. O pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então tudo fica muito bem. Então você observa onde estamos? De acordo com o que estamos lendo aqui, no cumprimento de Deus, Deus dando cumprimento ao seu plano, estamos bem na Nova Jerusalém, que é para onde estamos indo. Isso que você acabou de ler, você está falando bem da Nova Jerusalém. Então vamos ler a Escritura agora no cumprimento de Deus, rapidamente para concluirmos, viu? Para encerrarmos aqui. Em 1 Coríntios 13, vamos ler alguma coisa para encerrarmos, rapidinho. 1 Coríntios capítulo 13, começar com o versículo 9. Está escrito: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino,
Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Irmãos, isto é para esta hora aqui. Isto é bem para esta hora. Na compreensão do plano de Deus, nós temos que amadurecer. Temos que nos tornar pessoas maduras. E não pensar mais como menino. Sem mais brinquedo de criança. Sem mais falar como criança. Temos que obter o linguajar adulto. Quando Abel Collins pregou aqui, ele falou sobre o idioma da noiva. O novo linguajar da noiva. A maturidade. Os filhos de Deus no último dia, chegando à maturidade. É disso que está se tratando aqui. Mantenha isto em mão e veja como está Malaquias 3, versículo 16. Então aqueles que temeram ao Senhor falarão frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome, e eles serão meus. Esta é a noiva. Esta é a noiva. Eles serão meus. Diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia serão para mim joias. Poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho que o serve. Então voltareis. O que é isto? Vocês se converterão, vos convertereis. Os corações serão convertidos. E aí entra no tempo do fim o trabalho que Deus realizaria através de um profeta. Elias virá primeiro, como Jesus disse, e restaurará todas as coisas. Elias fará isto, converterá o coração dos filhos. Então vos voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o santo e o pecador. Somente convertido, somente os que se voltam para Deus é que saberá a diferença. Então, neste tempo, quando Deus eterno desce à terra e manifesta a sua presença e fala através de um profeta e abre o seu mistério para a igreja, então você não tem mais dúvida quanto a essas coisas. Você pode entender o que é os ungidos dos últimos dias. Você pode entender o que é uma falsa profecia, uma falsa pregação, um falso ensino. O que é a falsa e a verdadeira mensagem. Você sabe a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Você sabe a diferença e entende que não é todo aquele que diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus. Não é todos que diz que é crente que realmente é crente. Não é todos que diz que é filho de Deus que realmente é filho de Deus. Você, com o coração convertido, você tem que saber a diferença entre santos e pecadores, entre justos e injustos. Porque se você não souber, você pode estar prostrado diante de um altar cainita, pensando que está adorando a Deus. É isso que Deus veio fazer nesta hora, trazendo a compreensão de si mesmo, para que você não seja enganado. Vamos ficar de pé? Deus abençoe. Irmão Daí, você pode vir fazer esta oração final. Deus abençoe os irmãos e logo estaremos dando prosseguimento para esse tema, se o Senhor nos permitir. Deus os abençoe. Amém. Amém. Deus Pai Todo-Poderoso, Autor da vida, Criador dos céus e da terra, no nome precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, nos colocamos na Tua presença, Pai, e ouvimos a Tua palavra, Senhor. Ó Pai bendito, Teu servo profeta nos disse que um dia tínhamos a Tua palavra, mas agora temos o autor da palavra conosco, Pai. E por isso, meu Deus, nos ajude nesta hora, Pai. Nos ajude, Pai, nos talhe como as pedras, Senhor, para refletirmos, Senhor, como as pedras vivas, Senhor, no mural da cidade santa, Pai querido. Ó Deus amado, Deus querido, expulsa de nós, meu Deus, todo espírito sedutores, meu Deus, que quem sabe queira tomar o lugar da Tua palavra, meu Pai, nas nossas vidas, Senhor. Nos dê uma libertação total, Pai querido, para nos apresentar, Senhor, a Ti, Pai, Senhor, irrepreensível, meu Deus, diante de Ti, Pai querido. Ajuda aqueles que estão passando por necessidade física e espiritual, Pai querido. Santifica, meu Deus, na Tua palavra, meu Deus, porque a Tua palavra é a verdade, Senhor. Amém. No nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. E graças a Deus. Vai com Deus, viu? Deus te acompanhe. Amém.
E assim, irmãos amados, estamos encerrando mais uma transmissão ao vivo. Estaremos de volta na próxima sexta, às 19h30, domingo de manhã, às 8h30, com a escola dominical, e às 17h30. Deus os abençoe. Obrigado aos irmãos que ficaram conosco até agora. Peço que continuem em oração por nós. Agradecemos a todos que têm ajudado esta obra de evangelização. Deus recompense a cada um de vocês. Tenham uma semana abençoada de realização na presença do Deus Todo-Poderoso. A todos vocês, um grande abraço. Saudações fraternais, no nome amoroso de Jesus Cristo. Amém.